Olá, meus amados irmãos, eu cumprimento a todos a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. E eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento. Fechamos os nossos olhos e entremos na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, por todas as obras que o Senhor faz, tem feito e vai fazer. Deus, eu entro na tua presença pedindo ao Senhor compreensão do texto sagrado. Espírito Santo, vem nos revelar a tua santa palavra. Fala ao coração de cada um de nós nesse momento. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, caro amigo, nós estamos aqui com a palavra de Deus e eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos amados, estamos de volta para meditarmos na santa palavra de Deus, com muita alegria no coração de poder estar aqui, sendo porta-voz aqui do Senhor para falar da palavra dele. Eu gostaria que você atentasse para o que Deus está falando pela palavra. Nesse exato momento, Deus nos fala sobre a questão da nossa prontidão em ouvir. E quando Ele fala de ouvir, nós devemos entender que, primeiramente, nós devemos ouvir o que Ele fala, porque foi Ele que nos criou. Então, em primeiro lugar, nós devemos dar ouvido à voz de Deus. E dando ouvido à voz de Deus, nós devemos estar prontos para agir segundo o que nós entendemos na palavra. Então, primeiramente, ser pronto para ouvir o que ele fala e ser tardio para falar. Quando nós colocamos no nosso coração a necessidade de prontificar para ouvir a palavra de Deus, nós vamos aprender a falar e nós vamos saber o tempo de falar, saber o que falar. Como diz o livro de Eclesiastes, que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Mas quando nós não aprendemos pela palavra, nós acabamos desrespeitando o tempo de estar calado e acabamos falando. E nós sabemos que quem tem a razão plena, absoluta, é Deus. E Ele revela tudo isso pela palavra. Ele disse que nós devemos também ser tardio para irar. Muitas pessoas se envolveram em muitas situações que trouxeram prejuízo para as suas vidas pelo fato de se irar. Lá no Salmo 37, a Bíblia é clara, e num versículo lá diz assim que nós devemos abandonar a ira, deixar o furor, porque isso acabará mal. Muitas pessoas tiraram a vida dos outros, muitas pessoas acabaram se entrando em muitas confusões, se separando, casais, e grandes amigos, entrando em inimizades pelo fato de deixar a ira tomar conta do coração. Isso nunca foi positivo para ninguém. Quando Deus nos chama a atenção para prontidão em ouvir, eu fico imaginando como Deus é pronto para nos abençoar. E talvez nós agimos completamente o contrário do que está escrito aqui. Talvez nós somos prontos para falar e tardio para ouvir. E queremos que Deus seja pronto para nos abençoar. E Ele é pronto para nos abençoar. Porém, nós devemos também estar prontos para ouvir o que Ele fala. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós observamos essa situação quando um leproso aproxima de Jesus. E no versículo 12 diz assim: E aconteceu que, estando numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então aqui nós observamos a prontidão. Primeiramente, o leproso perguntou para Jesus se ele poderia o purificar, se ele quisesse. E Jesus então prontamente, estendendo a mão, tocou e disse: Quero. Essa é a realidade da parte de Deus. Se dependesse de Deus, todo ser humano seria salvo, porque Ele enviou Jesus para salvar a todos. Mas nem sempre estamos totalmente prontos para receber a palavra dele. Se nós nos prontificarmos,
né, se nós atendermos o que Ele está falando e colocar no nosso coração, né, a necessidade de ouvir, né, a palavra de Deus, de entender que nós precisamos ouvir o que Ele está falando, a nossa vida vai mudar, porque Deus está pronto para nos abençoar, mas que a gente também esteja pronto para ouvir o que Ele fala, né? E quando nós estivermos prontos para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que Ele já está pronto para nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida, né? Até uma outra breve oportunidade, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe a vida dos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.